Como é bom quando o seu coração se conecta com o coração de Deus. Isso é nítido quando o seu coração conecta com o coração de Deus. Pode sentar. Quando o seu coração conecta com o coração de Deus, a atmosfera desse lugar muda. Quem já percebeu isso aqui? Alguém já percebeu isso aqui? Quando o seu coração conecta com o Espírito Santo, a atmosfera desse lugar muda. Sabe por quê? Porque quando eu mudo, tudo ao meu redor se transforma. Tudo ao nosso redor se transforma. Eu estava meditando na letra dessa música enquanto a gente cantava. E o medo, a Bíblia diz em 1 João, que o medo, ele pressupõe um castigo. Quando você pensa no medo, você pensa como se algo estivesse te castigando. Mas aí a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, quando que o medo é lançado fora? Quando você tem um encontro com o verdadeiro amor, aí o medo vai embora. É maravilhoso isso. É top isso. Quem estava no acampamento aqui semana passada? Você que não foi no acampamento, o próximo você não pode perder. Foi incrível, foi maravilhoso. Deus estava naquele lugar, Deus tomou agenda, Deus se fez manifesto naquele lugar. Foi algo extraordinário que nós vivemos. A gente viveu um derramar do Espírito Santo, a gente viveu o batismo no Espírito Santo, o enchimento, a plenitude do Espírito Santo. Adolescentes começaram a falar em línguas pela primeira vez, outros adolescentes tiveram um toque de Deus, um toque do Espírito Santo e sentiram essas manifestações de Deus no seu corpo, suas mãos aquecerem, o seu corpo tremer. Alguns não resistiram e caíram no chão no poder de Deus. Foi algo extraordinário e não foi só uma vez, foi todos os dias. Foi maravilhoso. Eu tenho para dizer para você que Deus tem mais. Não acabou, isso só começou. Nós estamos juntos, nós estamos indo juntos como ministério para um próximo nível. Não estou subindo de nível sozinho, você não está subindo de nível sozinho, nós estamos indo juntos para um próximo nível. O que você precisa fazer? Buscar em Deus, se conectar com o Senhor, viver uma vida de santidade, viver uma vida cheia e plena do Espírito Santo de Deus. Você é convidado para isso, para deixar o seu pecado de lado, deixar aquilo que te atrapalha, aquilo que te separa de Deus de lado, e ter uma conexão real, verdadeira com Deus, com o Espírito Santo. Na minha última mensagem lá no acampamento, a gente falou que dali para fora começava a vida real, não que aquilo não fosse real, mas que a gente ia ali, saindo daquele acampamento, a gente ia enfrentar problemas reais na nossa vida. As nossas lutas diárias, elas iriam aparecer novamente. E aí, o que eu faço? Eu não quero mais sair do acampamento. Teve gente que falou, eu quero morar aqui, não dá para eu fazer minha casa, aí ó, viu? Não dá para fazer minha casa aqui, botar uma barraca, eu vou viver aqui, eu não quero ir embora. Porque aquele ambiente era um ambiente, nós sentíamos como uma atmosfera do Espírito Santo, assim como se tivesse anjos naquele lugar, nos guardando. Era nítido isso, a gente sentia como nós estivéssemos numa redoma de proteção, assim, foi algo incrível. Mas no último dia, a mensagem que nós trouxemos foi, você vai ser enviado agora. Agora quando você chegar em casa, o seu irmão vai te pegar no seu pé, o seu pai vai reclamar, sua professora vai falar que você não fez a tarefa, que você deixou pendente porque você foi para o acampamento, ela não quer nem saber. E aí alguns problemas aparecem. E eu quero nessa noite compartilhar com vocês uma mensagem sobre como que você pode ser sábio diante das provações que você tem. Como que você pode ser sábio diante das provas que você passa? Tem alguém aqui
que não passa por prova, minha vida é um morango, minha vida é linda, minha vida é azul e cor-de-rosa. Alguém aqui não passa, não vou nem levantar minha mão, porque não sou eu. Alguém aqui passa por uma vida assim, só flores? Não, né? Todo mundo passa por tretas, todo mundo passa por provas. É inacreditável como isso acontece. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O livro de Tiago, a carta de Tiago, ela vai falar sobre isso. O tema central é sobre nascimento, é o tema central, crescimento e maturidade. Todos nós, você e eu, todos nós temos uma natureza pecaminosa. Se a gente não viver em constante conexão com Deus, lembra que eu dei o exemplo da porquinha, da porquinha Pig, da Peppa Pig? Lembra que eu dei esse exemplo? Lembra que eu dei o exemplo do cachorro? Não vou fazer não. Se a gente não tomar cuidado, a gente volta lá para a lama, todo cheirosinho de Rexona, de axé, de Axe, de Boticário, de Natura, de perfume importado. A gente vai fedido lá para a lama, porque nós temos uma natureza que, se a gente deixar a carne falar, meu Deus, a gente se perde. Mas nós, você que conheceu a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, a Bíblia diz que você é nascido de novo, que você nasceu da palavra. Tem crescimento para você, um crescimento pelo ouvir, pelo receber, pelo obedecer à palavra de Deus. Tá? Então, Tiago, ele vai falar sobre a maturidade no controle da língua. Tiago vai falar sobre como controlar a língua. Poxa, tem tudo a ver, né? Porque estava aqui no meu roteiro e tem conversa. E Tiago vai falar sobre a gente controlar a nossa língua. Ele vai falar que a língua, ela cria destinos. A língua tem o poder de botar fogo numa floresta. E então, Tiago, ele vai falar sobre essa maturidade. Todos nós, como eu disse, passa por provas. São as mais variadas. Mas as provas, olha, as provas elas são dos mais diversos tipos, variadas. Elas são passageiras e elas são pedagógicas. Variadas, passageiras e pedagógicas. O que isso significa? Que cada um vai passar por um tipo de prova. Dos mais diversos tipos. Mas eu preciso dizer para você que vai passar. E eu também preciso dizer para você que ela é pedagógica. O que isso significa? Que ela te ensina. O problema é aquele que passa pela prova e ele não aprende. Aí ele vai passar de novo, vai passar de novo, vai passar de novo, vai passar de novo, até aprender. Todo mundo sabe que eu era um péssimo aluno. Eu fiz a quinta série 2 vezes e fiz a sexta 2 vezes. Cara, será que eu não aprendi pela primeira vez? Não aprendeu, repeti outra vez. Então, as provas que a gente passa, elas são pedagógicas. Você precisa entender o que você precisa entender o que você precisa aprender com as lutas que você passa. Faz sentido? Olha o que Tiago fala no capítulo 1, versículo 2 ao 5. Olha ali, Tiago 1, versículo 2 ao 5. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança, ela deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Repita comigo: maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Amém. E uma outra palavra que eu destaco: perseverança. Repete: perseverança. Então, o livro de Tiago mostra como viver nesse mundo em meio às provas e às tentações. Então, como que você pode ser sábio diante das tentações?
O objetivo de Deus é sempre levar você para um nível maior de maturidade. Conforme você identifica que está passando por uma prova, você precisa pedir para Deus abrir os seus olhos para entender o que Ele está fazendo. Tá, eu estou passando por uma prova, beleza, mas o que é que Deus está fazendo? O que é que Deus está permitindo? E isso nos leva a nos distanciar de atitudes infantis. Oi? Ah, tá, não, o 5 então eu cortei, eu vou ler ele agora na sequência, tá? Ele vai estar agora na próxima sequência, eu cortei ele vai lá para a próxima. Obrigado. Então, ele nos prova para nós nos distanciarmos das nossas atitudes infantis. Isso não quer dizer que nós estamos falando para você, ou a Bíblia está dizendo para você, viu, deixe de ser um adolescente. Não é isso. A Bíblia não está dizendo para você não viver a sua fase de adolescência. Você precisa viver a sua adolescência. Eu preciso viver a minha fase mais adulta, mais madura. Nós precisamos viver a nossa fase. Mas quando ele fala de maturidade, é de uma maturidade espiritual. De você não ter atitudes de um moleque espiritualmente falando. E aí a gente vai discorrer, a gente vai falar isso durante a mensagem. Os princípios que eu quero passar para você são, primeiro, pedir sabedoria. Pedir sabedoria. Segundo, conhecer o caráter de Deus. São 5. Eu vou ler agora o versículo para você, daqui a pouco a gente volta, passa para o próximo slide. Quando alguém for não é esse. Deixa aí, eu vou ler aqui. Veja se tem Tiago 1, 5 ao 8 aí em algum slide. Ele começa com: se algum de vocês tem falta. Está ali? É esse. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e instável em tudo que faz. Meu Deus. Então, se de repente você se olha diante de uma situação e não entende, o princípio primeiro, peça sabedoria. Segundo, conheça o caráter de Deus. Conheça o caráter de Deus, conhece a Deus. Como que você vai conhecer o caráter de Deus? Lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. Peça com fé, sem duvidar, que é o terceiro ponto. Peça com fé, não duvide. Quando você pedir sabedoria para Deus, peça com fé, não duvide. Entenda que você tem riquezas espirituais. E, gente, riquezas espirituais não quer dizer, não está ligada a dinheiro. Não necessariamente com dinheiro, não tem nada a ver. A Bíblia fala que o simples tem dignidade, mas o arrogante, ele vai murchar. Então ele não está ligado a riquezas materiais, ele está ligado à humildade e à arrogância. Um coração humilde e um coração arrogante. Deus se opõe aos orgulhosos. Se você é orgulhoso, arrogante, narizinho, Deus se opõe a você. Então você precisa entender o princípio. E o quinto ponto deste ponto, que a palavra só está começando, é você ficar atento, porque Deus tem recompensas para você. Deus tem recompensas para você. Olha só, Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Tem coroa da vida, tem promessa. Se você quiser vencer, então, olha o que diz Tiago do 1, do 13 ao 18. Se você quiser vencer. Quando alguém for tentado, presta atenção nessa. Se você passa por lutas, e aqui todo mundo disse que passa por algum tipo de luta. Todo mundo passa por algum tipo de prova ou de tentação. E são essas chaves que eu quero te dar para que você não perca a sua vida de santidade, para que você não perca a sua vida de comunhão com Deus. Você não pode perder aquilo que Deus te entregou. Você não pode perder aquilo que o Espírito Santo te deu. Aquilo que você recebeu, você não pode pôr a perder. Faz sentido o que eu estou falando?
Quem já recebeu uma bênção de Deus, ou sentiu que recebeu uma bênção de Deus? Eu fui tocado por Deus, eu fui tocado pelo Espírito Santo. Quem aqui já sentiu isso? Já percebeu isso? Eu fui salvo, eu fui resgatado, eu fui abençoado. Você não pode perder isso. E aí, olha, a Bíblia ela vem te dizendo assim: quando alguém for tentado, jamais, nunca deverá dizer: eu estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém Deus tenta. Cada um, olha essa bomba, cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por esse desejo arrastado e seduzido. Então o desejo tendo concebido, dá à luz o pecado. O pecado, uma vez consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se enganem. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e desce do Pai das luzes, não muda como sombra inconstante. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou, sermos as primícias do que ele criou. Então você precisa entender o que Deus pensa do pecado nesses 4 estágios, e está aqui. Olha só, Tiago ele fala de 4 estágios do pecado. Primeiro, o desejo ou a cobiça. Antes disso, Deus não tenta a ninguém. A Deus ninguém tenta, e Ele mesmo não pode ser tentado. A Deus ninguém tenta, e Ele não tenta a ninguém. Cada um de nós somos tentados por aquilo que a gente deseja. Nós somos tentados por aquilo que nós cobiçamos. E aí, o próximo é o engano. O engano, quando a gente se engana com esse desejo, ele gera um filho, e o nome desse filho é pecado. Ele nasce o filho, o nome desse filho que veio do desejo se chama pecado. E o pecado, por sua vez, gera a morte. Então olha a bondade de Deus. Tiago 1,17: toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, que não muda como sombra inconstante. Não muda como sombras inconstantes. Toda dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Olhe para a natureza de Deus e você vai ver como você nasceu de novo. Você nasceu de novo. Você foi chamado, escolhido, levantou sua mão, recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador. Você é uma nova criatura. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Ele sonha para você ser como os primeiros frutos, ser a primícia da criação, o mais belo e a mais bela da criação. Quando Deus gerou o homem, Ele olhou e disse, e viu que era muito bom, muito bom. Então, o seu novo nascimento, quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele é divino e Ele é gracioso. Ele vem do alto e Ele é cheio de graça. Ele vem pela graça de Deus e pela palavra. Nós nos tornamos a primícia da criação, os primeiros frutos, amados por Deus. Cara, então são essas chaves que eu quero trazer para você. Nunca foi fácil, estou caminhando para o final. Nunca foi fácil lidar com provas. Nunca foi fácil lidar com provações. À medida que o fim se aproxima, a humanidade vai ficando cada vez mais corrompida, cada vez mais corrompida. E a igreja, nós como igreja, você como igreja do Senhor, você precisa aprender a lidar com as suas lutas de uma forma sábia, buscando em Deus as respostas. Por falta de sabedoria, muitos adolescentes ficam pelo caminho, não aguentam, se perdem, se desviam, perdem o seu coração no caminho. Se afundam, ficam apáticos, adolescentes medíocres. Você precisa correr para a palavra de Deus. Você precisa correr urgente para a palavra de Deus. Você não pode negligenciar a Bíblia. Você não pode negligenciar a leitura da Bíblia. Você não pode negligenciar decorar versículos, aprender e memorizar versículos. São essas coisas que vão manter você de pé.
São essas coisas que vão manter você de pé. Aceite então que a palavra é a voz de Deus. Cara, essa frase é muito forte. Aceite que a palavra é a voz de Deus. Eu acabei deixando minha Bíblia lá na minha mesa. Aqui eu tenho uma Bíblia também, aqui eu tenho outra. Mas eu deixei minha Bíblia de papel lá na minha mesa. Eu estava em reunião e eu saí meio correndinho. E eu acabei deixando minha Bíblia lá. Alguém tem uma Bíblia de papel aí para me emprestar? Gui, me empresta a sua Bíblia. Você precisa aceitar que essa palavra é a palavra de Deus. Você precisa entender isso definitivamente na sua vida. Renato, mas eu não concordo. Falei isso no acampamento. Renato, mas eu não concordo. Meus amados adolescentes, a Bíblia não está aqui para que eu ou você concorde com ela. Ela mostra o que a gente não sabe que é pecado. Ela mostra o que é o pecado. Ela traz a verdade de Deus que você não sabe. Você precisa conhecer e entender que essa é a palavra da verdade. Renato, mas eu não concordo. Ela te confronta. Ela te expõe. Ela te restaura também. Não é independente do que... mas eu acho que isso não é errado. Mano, não é sobre o que eu acho. É sobre o que ela diz. Aquele que criou... Ele conhece e ele fez um material, um manual e um material de instrução. Aquele que nos criou, nos deu um manual. Eu fiz um compilado aqui sobre a palavra. A palavra de Deus, e agora eu estou indo para o final. A Bíblia fala que a palavra de Deus ela é lâmpada. Quem quiser anotar, pode anotar aí. A palavra de Deus ela é lâmpada, que ilumina os nossos pés. A palavra de Deus ela é uma espada. Ela é uma espada afiada, ela é capaz de cortar, de separar juntas e medulas. A Bíblia fala que ela é capaz de ir até os pensamentos e a intenção do coração do homem. A palavra lá em Jeremias fala que ela é como um fogo consumidor, ela é um fogo que purifica. Um fogo que vem e tira toda a impureza. A palavra de Deus ela é como um martelo que pode quebrar o mais duro coração. E às vezes o mais duro coração é o teu. A palavra de Deus ela é como uma semente. A gente canta aqui, tua palavra é uma semente, e o meu coração é uma terra boa. A palavra é uma semente. A palavra é um espelho. A palavra é um espelho, onde a gente olha e contempla o nosso rosto, e a gente vê o nosso rosto natural, o que nós éramos e aquilo que Deus quer nos tornar. A Bíblia fala que é insensato aquele que olha para um espelho e sai, e já não sabe mais o que ele viu. A palavra, portanto, ela é um espelho que nos faz olhar para nós mesmos e enxergar a identidade de Deus que está impressa, imprintada no seu coração. A palavra é um espelho. A palavra de Deus é uma água purificadora. A palavra de Deus ela é água. Ela nos purifica de todo pecado. A palavra de Deus ela é como um leite. Se você está anotando, vai pegando tudo essa chavarada aí que eu estou soltando. A palavra de Deus é como um leite verdadeiro, não um leite falso. Um leite verdadeiro que nos alimenta e que nos sustenta. A palavra de Deus ela é como um mel, ela é doce como o mel, ela é como um maná, ela é como um pão de mel, ela é um pão que alimenta. A palavra, portanto, ela também é o pão que veio do céu, o pão que veio de Deus. Mas será que a palavra para você ela tem tido sabor de mel? Será que a palavra para você tem sido um martelo, um alimento, um fogo que te limpa, que te purifica? Ou você tem negligenciado a palavra e só se alimentado da palavra de sexta-feira? É muito pouco. É muito pouco. Então, toda essa mensagem que eu trouxe para você é que você possa viver sua vida
sabendo que você vai passar por lutas, mas você precisa passar com sabedoria. Você vai passar por problemas, mas você precisa buscar em Deus a chave para resolver o seu problema. Se você está conversando, para de conversar agora. Você não pode sucumbir, você não pode afundar nas lutas. Deus tem uma bênção para você. Você não pode perder aquilo que Deus tem te dado. Amém? Que você aprenda, que você saiba, tenha sabedoria de viver de acordo com essa palavra e não perca nada que Deus está derramando na sua vida. Não se deixe perder. Feche seus olhos, eu quero orar por você para a gente ir para o GA. Senhor, quero orar nesse momento, Pai, pedir, Pai, que o Senhor venha abençoar cada adolescente que está aqui. Sabemos que cada um de nós passamos por lutas, cada um deles, Pai, tem suas lutas, tem suas tretas, tem seus problemas, Senhor, e quando o problema vier, quando a luta vier, que em nome de Jesus eles possam entender e recorrer ao Senhor e correr até o Senhor que tem a resposta de todas as coisas, buscando sabedoria em Deus para entender o porquê que eles estão passando por isso, qual é o seu propósito nessa luta que eles podem enfrentar, mas que o Senhor tem recompensa e vitória para cada um desses adolescentes, Senhor. Que o Senhor possa tocar os corações e continuar dando uma sede de Deus, sede do seu Espírito Santo. Que o Senhor possa fortalecê-los na sua palavra, Deus, em nome de Jesus. E que o Senhor possa dar, Pai, também graça, conhecimento, poder do Espírito Santo, ousadia para eles falarem do amor de Deus para todos aqueles que estiverem ao redor, Pai. Que eles não guardem isso para si, mas eles possam multiplicar, Senhor, essa semente que é a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você.